Olá, meu nome é Mônica, sou estudante da Fundação Logosófica de Águas de São Pedro. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre o tempo, a vida além do relógio. Você já parou para refletir sobre o tempo? Você sente que a vida é muito mais que as horas do relógio? Neste vídeo, iremos narrar uma história e deixar alguns ensinamentos logosóficos sobre o conceito de tempo. Não daremos respostas, mas deixaremos ensinamentos do autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, os quais poderão lhe ajudar a encontrar dentro de si as respostas que necessita para aproveitar melhor o seu tempo. Para a logosofia, tempo é vida. Já parou para pensar como anda usando o seu tempo? Ou melhor, a sua vida? Vamos então a uma história. Esta história está no livro Intermédio Logosófico, página 45, e será narrada com a colaboração da estudante de logosofia de Águas de São Pedro, Rayana. O apressado. Entre os milhares de matizes pitorescos que contornam a psicologia humana, nenhum é tão curioso e extravagante como a impaciência, quando se manifesta com o perfil da pressa. A memória dos fatos observados faz recordar um personagem que vivia em constante agitação. Tomava o café da manhã apressadamente, pondo-se intolerável se num instante não fosse servido satisfatoriamente, embora depois demorasse 2 horas lendo o jornal. Saía de casa com invariável pressa, irritando-se com qualquer demora ou contratempo que o impedisse de chegar rapidamente ao seu serviço habitual, mas não levava em conta o tempo que tardava para começar a trabalhar. Andava pelas ruas como quem cumpre urgentes diligências e cada vez que encaminhava um assunto qualquer, sempre se referia à escassez de seu tempo, protestando com ira quando alguém demorava 1 minuto para atendê-lo. Dava a impressão de sempre estar ocupado com assuntos importantes, embora nada lhe impusesse urgência para ter tais pressas. Ao contrário, muitas vezes era visto perdendo lamentavelmente o tempo em coisas pueris ou em conversas intranscendentes. Durante sua juventude, começou uma e mais vezes diferentes carreiras universitárias, sem conseguir nunca formar-se em nenhuma delas, pois que tão logo começava seus estudos, apoderava-se dele uma voraz ansiedade por concluí-los quanto antes, de tal forma que, não podendo conter seu apressamento, decepcionava-se, deixando truncado seu propósito. De igual modo, atuava enfim com tudo mais, sendo sua vida, por causa dessa deficiência, uma constante sucessão de desventuras. Alguém certo dia fez com que ele notasse sua lamentável falha, e com tanta clareza, tino e acerto, que ante a visão mental do desafortunado personagem, rodou integralmente o filme monótono de sua vida, fugazmente vivida, penosamente desaproveitada, na qual sobressaíam projetos malogrados, lacunas sem preencher, anelos e esperanças sem satisfazer, ansiedade indefinida por coisas que jamais puderam ser concretizadas. O pranto começou então a correr pelas linhas de sua face sombria, mas a voz amiga convidou-o a contemplar o quanto ainda ele tinha por viver, e ao lhe indicar a forma de administrar seu tempo vindouro para recuperar o que jazia no passado, incitou-o a praticar durante alguns meses um novo método de vida e a forjar uma nova concepção da existência. Deves começar por estimá-la e valorizá-la como algo transcendente, disse-lhe.
como uma oportunidade que terás de aproveitar até o último suspiro, procurando enriquecê-la cada dia com mais amplos e valiosos conhecimentos. Isso te proporcionará muitos momentos felizes, tonificará tuas energias com novos e fecundos entusiasmos, com estímulos precursores de férteis esforços que te aproximarão cada vez mais das fontes inesgotáveis da vida universal. Com essas reflexões, cuja extensão e profundo conteúdo contrastavam claramente com sua vida estéril e agitada, cheia de urgências vãs e carente de realizações concretas, o infeliz personagem, compreendendo seu erro, decidiu-se a frear seus arranques impulsivos e a começar uma vida nova, mais consciente, mais sensata, mais positiva. Anos mais tarde, o ex-apressado comentava com verdadeiro prazer o episódio narrado, confessando que a mudança de compreensão sobre a vida operada nele fazia-o experimentar a sensação de estar aproveitando inteligentemente não só o tempo de toda uma vida, senão de várias ao mesmo tempo. O que a logosofia nos ensina sobre o tempo? A lei do tempo é como todas as leis universais, justa e exata, e é lei porque fixa, sem distinção, normas e regras inexoráveis. Isto fica demonstrado pelo fato de que o tempo perdido não pode mais ser utilizado. É como uma porção de vida que se desperdiça e que não pode ser de novo incorporada a ela. Por sua importância, é preciso saber que o tempo pressiona quando é desaproveitado, e que esse desaproveitamento ocorre quando não se pensa. Conclui-se daí que o aproveitamento do tempo caminha paralelamente à função de pensar. Pensar em quê? Em tudo quanto direto ou indiretamente conspire contra o auspicioso propósito de aperfeiçoamento integral. São, pois, os inconvenientes e problemas cotidianos, tanto os do âmbito familiar como os do trabalho ou da profissão, ou os do próprio mundo interno, os insaciáveis devoradores de tempo. Daí a importância que o tempo assume para a vida humana, por ser o que assiste em todos os momentos de sua existência, daí também que se experimente quando se perde o tempo a sensação de perder parte da vida. O homem, como ser racional, possuidor de um maravilhoso sistema mental, conta com todas as possibilidades de aproveitar o tempo em seu benefício, no mais alto grau. Não podemos esquecer que todo o tempo aproveitado ou perdido pertence ao passado, e nesse passado estará evidentemente o que se tem ou não semeado. Depende dessa semeadura o que haverá de ser colhido no presente e no futuro. Enquanto são efetuadas novas semeaduras, quer dizer, enquanto se fecunda a vida no estudo, no trabalho e na realização de um constante aperfeiçoamento, o homem pode adiantar-se ao tempo, acumulando reservas para si mesmo, quando sua inteligência, capacitando-se cada dia mais, produz múltiplas coisas, que mais tarde haverão de servir-lhe para facilitar o desenvolvimento de suas atividades. Assim, por exemplo, quem pensa de noite em tudo o que precisará fazer no dia seguinte, adianta-se ao tempo, e para ele nenhum minuto será perdido ao começar a realizar sua tarefa diária. O mesmo acontece se ele pensa no que pode fazer no futuro. Neste caso, tendo-se adiantado ao tempo, pode utilizar muitas porções dele para dedicá-las a uma maior expansão da vida, o que implicaria ocupá-lo para diversas finalidades, nas quais ele venha a experimentar com intensidade a sensação de multiplicar-se. Dominar o tempo, fazendo com que seja útil e produtivo, é uma das chaves da evolução. Este vídeo foi idealizado e desenvolvido com muito afeto em prol da humanidade. Mais informações sobre logosofia e sobre a Fundação Logosófica você encontra nos links descritos na tela. No site da Fundação é possível fazer o download dos livros gratuitamente.
Você também poderá entrar em contato conosco pelas mídias sociais e obter mais informações. Até breve!